de dezembro, primeira terça-feira de dezembro. Estou impressionado com a quantidade de gente aqui dentro. Obrigado por terem vindo. E para quem estiver assistindo isso depois, numa gravação, se você tiver tempo de uma terça-feira participar aqui com a gente 1 hora no horário de Brasília, todo mundo tem chance de participar. E a gente está falando de um programa de System Design que a gente passou na semana passada, porque a gente meio que percebeu que o grupo meio que disse que estava precisando melhorar ali os conceitos de System Design. E aí o problema era, você tem uma página de busca. É um problema muito simples. O entrevistador pode chegar para você e falar, como é que se desenvolve uma página de busca? Totalmente aberto, completamente abstrato, e aí, durante a entrevista, as coisas vão se balizando, e a gente chegou em alguns requisitos que era, por simplificação, né? A gente podia ser qualquer coisa, mas nessa entrevista, a gente está falando de uma busca interna feita por funcionário de uma loja de esporte. Então, não vai ser aberto ao público, você tem que estar ali dentro da loja para poder fazer uma busca por um produto. E aí a gente fez um esbocinho ali de um design, e aí agora a gente vai continuar aqui com o nosso esboço. Eu vou agora compartilhar uma outra lousa interativa com todo mundo. Beleza. Olha que legal, eu posso continuar de uma. Eu não sabia. Então, eu vou reabrir a que a gente tinha feito na semana passada. Eu acho que o link apareceu aí no chat, quem quiser entrar. Então, se alguém aí tiver algum problema em abrir essa... Desculpa, ainda estou tossindo um pouco. Se alguém tiver algum problema em abrir, pode falar que a gente dá um jeito aqui. Mas, enfim. Aqui, quando está escrito clientes, né, eu vou colocar aqui funcionários. Os clientes aqui, no nosso caso, são os funcionários. Aí, esse LB aqui é o Load Balancer, né? Eu até pedi um favor, quando vocês forem escrever, usar a ferramenta de texto, eu acho que vai ficar mais legível, tá bom? E aí a gente meio que percebeu ali que a seta vermelha é a seta crítica, né? Aí é o seguinte, eu vou abrir para todo mundo participar, eu quero mesmo que todo mundo participe. Só que eu vou começar, dessa vez, falando um pouco da minha solução, tá bom? Para conseguir orientar vocês no dia da entrevista de vocês. Alguém levantou a mão. Filipão. Eu fiz um desenho aqui também, né, da semana passada, e aí, se quiser, eu mostro também, né, até para você criticar e o pessoal olhar também. Massa. Você quer começar ou você quer que eu comece? Eu quero começar, que a sua vai ser melhor que a minha. Então, Ou não, né, velho? Ou não. Então vai lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Pode, rapidão? Claro, pô, lógico. Isso aqui, isso aqui. Esconde todas as abas inapropriadas. Eu vou compartilhar a tela inteira aqui, velho. Pronto. Opa. Quando vocês estiverem vendo aí, vocês avisam, por favor. Eu estou vendo. Beleza. Bom, então o problema era esse aqui, né? Desenhar o campo de pesquisa. A gente chegou nisso aqui praticamente na semana passada, né? O cliente acessa o botão de busca, que faz a pesquisa num back-end, que bate ali em alguma camada de dados. Seguindo essa lógica aqui, que eu concordo, que é uma lógica ok, eu foquei mais nessa parte aqui de back-end e de dados, que é a parte que eu, né, mais back-end, como eu sou desenvolvedor back-end, foquei mais nisso. Então, eu comecei aqui com o cliente acessando, né, o cliente, no caso, um funcionário, eu estou dizendo cliente do sistema, acessando a barrinha de pesquisa, e quando ele clicasse ali em OK, né, o Enter, alguma coisa assim, aqui começa a minha arquitetura. Então, eu teria um API Gateway, que ele seria responsável por cuidar da autenticação e autorização daquele usuário, visto que é um sistema interno. Depois, eu passaria por um Load Balancer, e eu teria aqui uma API REST para fazer essa pesquisa, né? Seria uma arquitetura de microserviços aqui. Aí, eu desenhei aqui de uma forma que a mesma API tem várias instâncias, né? Então, e aí essas instâncias para atender aquele requisito de localização, de horário e tudo mais. Não entrei muito a fundo na questão das configurações mesmo de infraestrutura, mas de serviço. Então, teria uma API que seria responsável por
por conter as regras de negócio, realizar filtros, realizar, enfim, toda a regra de negócio estaria aqui do dado a ser retornado lá para o usuário na listagem do negócio, do que ele consultou, né? Do produto que ele pesquisou. E aqui a camada de banco de dados, eu pensei num padrão aqui, que é bem comum aí, que é o CQRS, para fazer essa consulta, né? O CQRS ele baseia em inserção de maneira assíncrona, usando tópicos aqui para fazer inserção, que é essa parte de baixo, que é o comando. Inserção é alteração e deleção, né? Então, comandos ele faz de maneira assíncrona, salva na base e o mesmo tópico também manda para um outro componente, aqui está representado como uma fila, mas é um outro componente que vai fazer uma atualização na base de consulta. Então, eu tenho duas bases separadas, que são uma base de persistência e outra base de consulta. Elas são atualizadas de maneira assíncrona. E aí, essa base de consulta ela fica um pouco mais tranquila, né, para poder ser acessado por vários usuários. Apesar de que no nosso sistema, a gente viu que não teria tantos acessos, né, não seria uma quantidade tão alta, mas já sabendo que geralmente o banco de dados dá problema de lock, essas coisas, já coloquei aqui um CQRS. Tinha uma outra parte que era em relação ao autocomplete, né, que o usuário poderia ter aqui na tela. Quando ele estiver digitando, né, o texto estaria se completando. Eu fiz isso consumindo do mesmo componente lá, quando houver alguma alteração no banco de dados, eu teria um outro componente aqui, que poderia ser uma outra API, uma outra aplicação, enfim, não consegui pensar muito a fundo qual componente seria esse, mas que ele também estaria ouvindo esses eventos de atualização lá do banco de dados, para poder fazer uma filtragem de quais são os dados que poderiam ser acessados aqui nessa barrinha aqui, uma vez que eu coloquei a autorização e autenticação para frente. Então, aqui nesse estágio, o cara não poderia acessar, né, todas as informações do banco de dados. Então, seria um filtro aqui, passando por um Elasticsearch, para poder fazer esse autocomplete, né, trazer só o necessário para poder atender essa funcionalidade ali de autocomplete. Então, essa aqui foi o desenho, mais ou menos, que eu pensei para essa solução. Cara, se você tiver no seu trabalho aí, e alguém responsável por fazer um diagrama como esse, chega com esse diagrama, tá bom? Que cargo essa pessoa teria para ela ser responsável por fazer esse tipo de diagrama? Aqui no meu trabalho hoje é Sênior Spec. Sênior especialista. Senior Spec. Tá. Ele uma coisa que eu acho que tá, vamos dizer assim, entre uma coisa e outra, eu diria, no escopo de uma entrevista, tá bom? É que aí tem um pouco de uma mistura entre DevOps e software. Por exemplo, olha só, você está aí com o diagrama aberto na tela inteira. Olha o tanto de componente que você tem de DevOps e olha o tanto de componente que você tem de software. Você entende onde eu quero chegar? Se você estiver fazendo uma entrevista, talvez assim, mais para DevOps, alguma coisa relacionada a DevOps, eu acho que isso está mais adequado nessa linha, entendeu? Aí falta, se for uma coisa para software, eu sinto muita falta de componentes de software. A única coisa que você tem é API REST e ainda é muito abstrato, entendeu? Faz sentido? Então, por exemplo, aqui na sala, se você for trabalhar com front-end, tá bom? Eu acho que você tem que focar em componentes de front-end e você tem que demonstrar conhecimento em front-end. O que acontece muito quando você vai procurar aí esses vídeos na internet, coisa no YouTube, tudo lá de gente fazendo entrevista, você vai ver coisas ou muito genéricas de gente explicando system design como um todo, e ele acaba tocando em tudo quanto é coisa de system design, ou você vai pegar uma coisa muito especializada, uma entrevista muito especializada numa área que não é a sua, entendeu? Então, aí você é front-end e vai fazer uma entrevista de system design e começa a meter coisa de banco de dados, cache, load balancer, não é a tua praia. E não precisa ser a sua praia. Porque o cara do front-end não precisa se preocupar com isso.
entendeu? Agora, o cara do back-end, ele precisa sacar os componentes de back-end. Então, por exemplo, tá, que estou te entrevistando, eu estou mais interessado em saber sobre essa API aí. Eu estou mais interessado em saber como é que você acessa o banco de dados ali da API e como que você devolve os dados, entendeu? Será que é você que vai decidir o tipo de load balancer que vai ser usado, ou quantas instâncias tem? Ou será que você vai desenvolver um software que seja flexível o suficiente para alguém tomar essa decisão, entendeu? Essa foi uma dúvida que eu fiquei também, confesso. Que realmente, por exemplo, no meu trabalho, no meu dia a dia, tanto na empresa que eu trabalho hoje quanto em outras empresas, eu nunca precisei me preocupar com o load balancer, a quantidade de instâncias, enfim. Realmente, isso não é coisa que eu faço no dia a dia mesmo. Então, por exemplo, dá um zoom aí nessa box de API, por favor. Aí você tinha falado que tinha um Discover aí, não é? Eu perdi onde que estaria. Desculpa. Esqueci de colocar aqui. Teria que ter um service discovery por aqui. Pensar. Tá, me explica. A requisição chega, qual é o papel do Service Discover e como que funciona essa API REST? Tá. A requisição chega, o service discovery vai identificar quais são as instâncias que estão funcionando, né? Para poder endereçar a requisição. E aí ele vai fazer Não é uma o caixa. load balancer que faz isso? O load balance ele Entendeu? vai distribuir a carga, né? De acordo com cada. Se uma API já estiver topada ou não. O Service Discovery ele só identifica, fala, ó, tem essa SS. O load balance decide para quem vai. Pelo que eu entendo, seria isso. Entendi. Aí, beleza, vamos supor que escolheu essa instância aqui, né? Esse carinha aqui. Seria uma requisição REST aqui mesmo, né? Uma comunicação síncrona. Essa consulta também síncrona, e aí eu poderia usar algum ORM aí para fazer a integração da API com o banco de dados. Né? Eu Quando você sou fala já. síncrono, tá vendo? Ó, é esse tipo de detalhe que eu quero saber no nível de software, tá bom? Quando você falou síncrono significa que quando eu aperto o botão lá para fazer a busca, eu acesso a minha API sincronamente, sincronizadamente, eu acho que é em português, né? E aí, sincronizadamente, eu acesso o banco de dados. Isso significa que eu fico com a minha conexão presa e todo o stack fica amarrado nessa requisição? É isso que você quer dizer? Isso, seria uma abordagem, fazer dessa forma. O Davidson levantou a mão aí. Eu posso dar um pitaco e nesse desenho, ou é preferível esperar terminar e depois a gente fala alguma coisa? Cara, fala aí, você já tá com a palavra. Tá, me corrija se não for pertinente aí. Aí, nesse momento, principalmente pelo fato do Felipe desenvolver em Java, eu acho que seria interessante explicitar que você poderia utilizar o Webflux ao invés do MVC, se você estiver utilizando o Spring, porque aí, como é uma consulta e a maior parte do que vai ser realizado vai ser referente à consulta e não vai ter muita gravação e tal, é o que motiva mais ainda utilizar esse tipo de programação reativa, que você não vai bloquear outras transações, né, de consulta enquanto ela estiver rodando. Isso vai te liberar mais ainda. E aí eu não sei se é pertinente a gente colocar justamente nesse ponto aí, logo depois da API, né, se vai ser utilizado o tipo de programação do Webflux ou do MVC, né, do Spring. É exatamente isso, cara, Felipe. Obrigado, Davidson, pelo comentário. É exatamente isso, Felipe. Para engenharia de software, se você está trabalhando com back-end, é esse tipo de detalhe que você tem que dar, entendeu? E aí, o entrevistador ele vai te colocar contra a parede, por exemplo, se tudo é síncrono, significa que a quantidade de carga que o banco de dados é capaz de suportar é a quantidade de carga que a sua API REST é capaz de suportar. É 1 para 1. Então, porque é tudo síncrono, sacou? Então, se você tem a capacidade de carga de 1.000 requisições na API REST e é síncrono com o banco de dados,
você tem uma capacidade de carga de 1.000 no seu banco de dados. E como é que você enfileira isso? E como que você trabalha esse desnivelamento de carga, por exemplo? Galera levantou a mão. Cadê a fila? Acho que Eu acho foi que ele primeiro. foi você primeiro. É. Então, eu até pensei, né, enquanto a gente estava conversando aqui sobre o Webflux, mas eu acho que são trade-offs, né? Em relação a, talvez, a escalabilidade e tudo mais, até se justifique. Mas, a partir do momento que eu começo a tornar complexo em questão de regras de negócio, por exemplo, essa consulta, aí utilizar o Webflux, implementando muitas regras de negócio, já fica um sistema muito complexo. Então, aí é um outro lado da moeda também. Mas, assim, eu entendi e eu também acho que é um bom caminho para se tomar, mas tem trade-offs aí a se fazer. E quais são as alternativas ao Webflux? Você precisa saber também. Não, Entendeu? aí, assim, na minha opinião, é reativo ou síncrono, né? Seria assíncrono ou síncrono. Tem, bom, pelo menos do que eu conheço. Aí, eu abrir mão do síncrono, eu posso tornar o meu sistema de uma Não. complexidade muito grande. A minha pergunta é só o Webflux responde à questão do assíncrono? Ah, Ou tem não. outra solução? Entendeu? Saquei. Eu entendi que pode ser síncrono, pode ser assíncrono, mas será que só o Webflux endereça a questão do assíncrono? E aí, cara, não tem como. Se você não conhece esses detalhes muito internamente, o entrevistador vai te pegar no seu calcanhar, velho. Entendeu? Então, enfim, é legal ficar ligado. E se você está fazendo uma entrevista para back-end Java, é isso que você precisa saber. Você não precisa saber. Quer dizer, você precisa saber o que é um load balancer, você precisa saber o que é cache, esse tipo de coisa. Mas foca no nível de software mesmo do back-end. Bota fé? Quem mais? Eu acho que o Robson tinha levantado a mão, desistiu? Então, é que eu acho assim, parece que para uma entrevista de serviço design, a gente acaba indo para um lado muito específico da linguagem em si, ali, até acho que foi o Caio que até comentou ali, porque eu posso estar numa entrevista para trabalhar com API, Golang e ser um desenvolvedor Java, que já aconteceu comigo, tá? E o pessoal queria saber mais conceitualmente como isso funcionaria, até que nem comentou ali agora ali, se tu tá trabalhando com CQRS, e tua chamada é síncrona, então a gente já teria um problema ali entre o banco e aquela API, porque a API ela está desmembrada em várias instâncias e essas instâncias iam onerar o banco, porque o banco não Não é não tem infinito, todas né? as requisições ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então aqui, se eu fosse entrevistador, eu dizia, tá, mas como é que tu vai resolver esse problema entre aquelas várias instâncias ali e o teu banco, se tu é assíncrono? Já ia gerar uma questão, entendeu? Eu já ia me ferrar, vamos dizer assim, na entrevista por causa disso. Cara, você fala. Porque eu acho que assim que a gente acaba indo nessa coisa tem esse QRS, tem vários conceitos, a gente bota tudo num system design. Mas daqui a pouco não é por aí. Entendeu? Cara, legal, obrigado pelos comentários. Eu acho que você tem razão. É legal ficar atento a esse tipo de coisa, sim, com certeza. E aí você falou com relação a você fala mais especificamente de uma linguagem ou uma coisa mais conceitual, certo? Depende muito da empresa que você vai fazer a entrevista, tá bom? Eu já fiz a entrevista que era, mano, me fala como funciona isso em Java especificamente, em Kotlin especificamente, certo? E aí eu tinha que até o cara literalmente me pediu para eu dar um exemplo do código como seria. Então, a gente nunca sabe. Para Big Tech, se alguém aqui tiver focado nessas empresas maiores, é legal você saber os conceitos mais do que a linguagem propriamente dita. Porque, até uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas em Big Tech você tem que reaprender tudo. O conceito é a única coisa que você leva. Nada é igual no universo real. As APIs, os frameworks, SDKs, tudo é diferente. O compilador não existe no mercado, é o compilador da Meta, é o compilador do Facebook. O Meta e Facebook é a mesma coisa, da Amazon. Então, você vai ter que aprender tudo de novo mesmo. Aí, o que os caras fazem? Te perguntam mais sobre o conceito do que sobre a tecnologia específica. E aí, voltando para o que o Davidson falou, o Davidson falou, cara, e aí, nomeia a sua arquitetura, fala MVC, fala MVVM, fala coisas técnicas específicas, entendeu?
que endereçam os conceitos maiores. E aí, por exemplo, quando eu perguntei do Webflux, será que na hora de uma entrevista você joga um Webflux e às vezes o entrevistador nem sabe o que é, por exemplo? Aí você já começa até... Porque acontece, ninguém sabe de tudo, certo? Agora, se você fala conceitualmente, é mais legal conversar, entendeu? Eu acho que conceitualmente sempre ganha, inclusive para empresas que gostam do específico, porque o conceito, todo mundo conversa a mesma língua. Mas isso aí já é uma preferência pessoal minha, tá bom? Mas aí, eu queria só deixar essa dica. Agora, Felipe, terminando de sabatinar o seu design. Cara, de novo, obrigado pela coragem de trazer isso aqui. Sinistro aí, não é fácil. Mas, cara, primeiro, você entendeu onde a gente quer chegar na questão de falar um pouco mais sobre software e tecnologias em volta de software? Cara, eu entendi. Eu vou ser bem sincero, que assim, eu nunca tinha parado para fazer um exercício de system design. Então, eu fiz, né, da minha cabeça, e justamente pensando que, cara, muito provavelmente eu estaria mirando em algum lugar errado, por exemplo. Igual o Robson falou aí, cara, meter um CQRS aqui, faz sentido? Velho, tô cagando pro banco de dados, é back-end, foca na API, sabe? Então, foi mesmo essa intenção de realmente ouvir as críticas aí em relação ao meu pensamento, meu primeiro pensamento. Valeu, top demais. Aí, ó, deixa eu aproveitar o seu desenho. Mano, seu desenho tá muito bom, beleza? Como é que você consegue garantir o estado? Por exemplo, isso, deixa desse jeito aí. Chega a requisição ali naquela seta do load balancer, ok? Eventualmente, você vai trocar de servidor de uma instância para outra. Eu estou sentindo falta de um elemento que garante que eu vou conseguir, de alguma forma, não perder vamos dizer assim, minha sessão, entre aspas. Como que você pensou? Então, como eu pensei tudo síncrono, não teria esse problema, né? Cara, ainda teria, mesmo sendo síncrono, por exemplo, essas setas aí, tudo são relacionadas à pesquisa. Tipo, chegou a pesquisa. Agora, por exemplo, aonde que está o usuário? E aí, Não, quando eu troco de... aí foi aqui, quando- né? A única coisa de usuário que eu tenho é aqui. Daqui para cá já vem direto para funcionalidade específica, né, de consulta. mas Então, o API Gateway salva o estado do usuário? cara, aí você me pegou, velho. Não manjo muito mesmo. Tem API gateways que sim, que conseguem fazer esse gerenciamento já e eles vão sempre meio que repassar as informações já autenticadas e autorizadas já sempre para o load balancer, entendeu? Então você meio que não corre o risco de perder os dados. Então, a requisição que passa pelo load balancer e chega na API, ela já vem completa. Ela sempre vem, o API Gateway garante que a requisição contém ID do usuário, sei lá, aonde ele está, esse tipo de coisa toda. A loja que ele está logado. Sim. Sim. Saquei. Na hora que você estiver fazendo a entrevista, você precisa demonstrar essas paradas, entendeu? E aí, como é que você testa, tá bom? Você precisa testar que quando a instância troca de uma para outra, por exemplo, o estado não perde. Ó, deixa eu voltar um pouco, tá? System Design é para senior, os caras que têm 10 anos de experiência aí, tá? Então, por isso que o negócio é bem mais enroscado. No Brasil, galera, a gente tem mais o hábito de resolver caso de uso. Tá resolvido, tá bom? Cara, na gringa, normalmente, os caras querem uma coisa um pouco mais completa. E testar a capacidade do seu sistema ser testado, ela tá na entrevista, inclusive, entendeu? E você precisa demonstrar esse conhecimento. Sacou? Então, por exemplo, troquei de uma instância para outra. Como que você garante no nível de teste que você não vai perder? Eu nem teria que te perguntar isso. O entrevistador não vai te perguntar isso. Você precisa voluntariamente dizer isso. O que você consegue
Me falar. Eu quero garantir que eu não perco o estado trocando de uma instância para outra no nível de teste. E você precisa me explicar isso. Pedir ajuda aos universitários aí. O cara levantou a mão. Aí você está falando no sentido de como ele resolveria ou qual conceito exatamente a gente usa para não perder. Porque, assim, se for o conceito, bom, basicamente as instâncias têm que ser stateless, elas não podem guardar nenhum tipo de estado ali, para que se qualquer requisição for enviada para qualquer das instâncias, você consegue ter basicamente o mesmo resultado. E a ideia não seria trocar a requisição de uma instância para outra, né? Se aquela instância que foi endereçada não conseguisse responder, ela seria endereçada para outra. Tipo, ela não teria um meio termo, sabe? Teria, ou ela recebe e consegue executar, né? Ou ela não recebe. Então, é porque eu não consegui enxergar esse cenário de ter que trocar no meio do processamento de uma máquina, de uma instância para outra, entendeu? Ó, então, de novo, o entrevistador não vai te perguntar explicitamente como é que você testa, tá bom? Não vai rolar. Mas olha só, por exemplo, o Caio falou, ó, vamos supor que a minha API seja stateless, certo? E aí eu tô explicando na entrevista, ó, fazer uma API stateless, a requisição que chega, ela já contém tudo, eu não preciso consultar nada, a requisição que chega já por si só, ela é completa. Isso, inclusive, faz com que eu possa garantir que quando eu troco de instância, certo? Eu vou ter a mesma resposta. Aí eu posso, por exemplo, escrever um teste que instancia duas instâncias, eu testo as duas e espero que a resposta na saída seja a mesma para as duas requisições de duas instâncias diferentes. Pronto, levantei a mão, ó, e já falei, velho, eu consigo testar essa parada. Entendeu? Rapidão, ó. Cara, se você já escrever uma classe de teste, escreve a classe com duas instâncias, manda duas requisições, uma para cada, duas requisições idênticas, uma para cada instância, e espera que a resposta no final seja a mesma, por exemplo. Massa, você já vai demonstrando que tu sabe testar a parada. Faz sentido? Não existe o bloco de deixa eu agora ver como é que eu testo. Não, tem que estar ali. O cara levantou a mão. Não, é só por curiosidade, ô Demetrio, porque assim, a gente tá, em teoria, ele colocou um load balancer ali na frente. E eu não sei qual algoritmo que ele está usando, por exemplo, para o load balancer balancear para onde, ou direcionar para onde vai o request. Que pode ser, por exemplo, que ele use o mais clássico round robin, mas existem outros algoritmos, né, de redirecionamento. Como que eu consigo testar, assim, por exemplo, definindo qual exatamente a instância a qual eu vou fazer a chamada? É possível fazer isso, a não ser que você, sei lá, crie algum tipo de port forwarding direto pro pod ou para a instância que você estiver rodando ali? Isso em produção ou nos testes? Nos testes. Cara, tu pode ter duas instâncias da sua API no teste. Entendeu? Você não precisa fazer o balancer. Porque aí, de novo, o load balancer, ele tem vida própria e tem que ter a testabilidade e a resiliência individual, certo? Então, o teste de como que vai ser balanceado e se vai balancear no momento que precisar ser balanceado, se vai manter a mesma instância no momento que tiver que manter, se vai trocar no momento que tiver que trocar, isso é um teste isolado que vai ser feito no load balancer. Sacou? Agora, depois que chega para sua API, o que você tem que garantir na seta que conecta o load balancer nas instâncias se eu trocar de instância, eu ainda vou ter a resposta que eu preciso? Faz sentido? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer igual eu falei, ter duas instâncias na mesma classe de teste e mandar a mesma requisição para as duas e a resposta tem que ser a mesma. Ou você pode fazer literalmente, vamos supor que seja Aqui a gente está falando só da busca, tá? Mas vamos supor num caso de uso um pouco mais complexo que tenha dois passos. Sei lá, login e busca, por exemplo. Você pode fazer o login em uma instância, você instancia duas no teste. Faz o login em uma e troca para outra para fazer a busca. Isso no nível de teste. Faz sentido? Se você estiver trabalhando com concorrência, tá bom? No seu sistema
que você estiver trabalhando for sistema de alto fluxo e tem concorrência, aí você pode despachar 3, 4, 5, 10 requisições concorrentes no teste, entendeu? E fazer um bloco de thread, né? Você espera todas as threads terminarem, e aí embaixo você compara os resultados entre elas. Por exemplo, tudo isso você precisa demonstrar durante a entrevista. Você consegue testar. Agora eu vou fazer um shift rapidinho. Primeiro, perguntar aí, vou dar alguns nomes aqui, mas quem quiser levantar a mão pode levantar, tá bom? Uma pessoa que eu acho que eu nunca perguntei o nome assim diretamente para participar, mas o Jandrei. Você pode ter algum comentário? Tem alguma dúvida? Se não puder falar também, não tem problema. Ô, pessoal, desculpa, eu tava um pouquinho longe ligando o ventilador aqui. Tô no sul e tá bem quente aqui. Desculpa aí. É a minha primeira vez, tô curtindo bastante a discussão aí, pessoal. E sempre varia bastante, eu gostei de todos os comentários que vocês fizeram. E vamos supor, dependendo do que a gente usar depois tipo, disparei a busca. Daqui a pouco a gente pode ter eu acredito que dependendo da lógica que for implementada, o que for utilizado, daqui a pouco até mude os resultados. Daqui a pouco refine os resultados. Isso. Não sei se dá para viajar tanto assim, mas vamos supor, entrou isso, sempre sai isso. Talvez não, daqui a pouco mude o estado da base, já melhorou o resultado daquela consulta. Então, Legal, legal. esse é um ponto que eu vejo que pode mudar nesse cenário. Outro ponto que eu gostaria só de adicionar, eu vi que o pessoal falou de usar o Webflux, e eu gosto e não gosto do Webflux. Eu vi ser usados em pontas diferentes, e tipo assim, onde eu gostei de usar, onde não tem transação, onde tem transação, pode de Webflux, e se tem transação, como é que é? Se tem transação, pode do Webflux, esse é o negócio. Se não tem transação, é um negócio mais orquestrado, chama API, para tudo que é lado, é bacana. Cara, antes de eu passar para o Davidson, rapidinho, deixa eu só fazer um comentário. Tu falou uma coisa genial, velho. Você falou bem assim, eu gosto, mas não gosto do Webflux, certo? Exato. Eu acho que isso é mais um argumento, tá bom? Cara, de novo, eu não acho que tenha certo e errado, é só a minha opinião, tá? Mas, em cima do que você falou, de correr de tecnologia exata. Aqui eu vou usar o Webflux. Porque se tu pega um entrevistador que não gosta dessa parada, você tá morto, só porque ele já tá, esse cara gosta desse negócio que eu odeio. Entendeu? Assim, sei lá, então às Vai me vezes trazer problemas, peraí. eu não trago tecnologia específica quando eu vou ser entrevistado, entendeu? Mas é só um comentário, mas diz aí. Vai lá, pessoal, quem quiser complementar, por favor. Vai lá, Davidson, tu tá com a mãozinha levantada? Não, o que eu ia falar era muito parecido com o que você acabou de falar, então deixa para lá, era só a questão. A única coisa que eu poderia acrescentar é que, ao invés do Webflux no meio como reativo, e não é que ele é ruim, é porque você é que agora, se você for utilizar, é você que vai ser responsável por garantir algumas integridades que no MVC você já tem de garantia, entendeu? Então, não é que ele é ruim, mas é porque você vai ter que ter um trabalhinho extra e aí você tem para ter alguns benefícios que ele tem. E aí você que tem que ponderar se você quer aqueles benefícios e se vale a pena, se o custo compensa. Mas eu queria falar depois quando você entrar no front-end, tá? O que eu falei da complexidade a mais aí. É justamente Posso isso. dar uma complementada nisso que o Davidson falou, que, vamos supor, eu gosto do Webflux quando eu tenho um back-end para front, back-end para front-end, tem que integrar com diversos sistemas, só vai conversar com API, e o orquestramento é só entre APIs, não tem uma transação ali, não tem uma conexão direta com o banco. Cara, para mim o Webflux ali vai resolver o back pressure, se precisar, vai resolver para mim erros de rollback, não digo rollback, mas chamar API em caso de erro, chamar API em caso de sucesso, rodar coisa em paralelo, consolidar se tudo dando certo ou não. Eu gosto do Webflux quando tem que chamar um monte de API para tudo. Chegou no banco, já eu tiraria todo o Webflux quando for conectar com o banco e tal.
Uma coisa legal, cara, Jandrei, obrigado demais pelo comentário. Valeu, Que bom que pessoal. você. Valeu pelo feedback. Obrigado pela participação e tudo aí. Uma coisa que eu acho legal, gente, é o seguinte: se você conseguir componentizar a sua solução, tá? Você falou aí do filtro de entrada, você falou aí do filtro de saída, a gente tem um monte de vamos dizer assim, de subcomponentes. Se você conseguir componentizar de tal forma que o Webflux seja só, vamos dizer assim, uma coisa que você encaixa, assim, ó. Aí amanhã alguém fala assim, não é o Webflux mais não, vai ser um negócio aqui, outra coisa aqui. Aí você tira essa outra coisa lá e vai e bota o negócio novo. Será que a gente consegue chegar no nível de arquitetura desse? Entendeu? Eu acho que é possível. Quer ver? Eu vou mudar um pouco de... Felipe, você pode, por favor, descompartilhar a sua tela, se você Claro. não se importar? Eu vou fazer redirecionar aqui só para vocês sacarem, até porque vai ter gente aqui de muita área diferente. Tem gente que trabalha com linguagens diferentes, tem gente que trabalha com aplicações que são instaláveis, tem gente que trabalha com aplicações que são no servidor, enfim. Por exemplo, eu trabalho com Android, tá bom? Essa é a minha vida já há muitos anos, eu não toco em nada, se bem que o Felipe sabe, de vez em quando eu me arrisco aí em Node.js, porque eu acho que faz rapidinho. Mas eu venho fazendo só Android há muitos anos. A minha entrevista para a minha área é completamente diferente. Certo? Em que sentido? Nas respostas que eu dou. O cara vai me fazer exatamente a mesma pergunta. Como é que você desenvolve um sistema de busca lá para uma loja de esporte para funcionário? Só que eu trabalho com Android. Eu não trabalho com back-end. Como é que vai ser a minha resposta? Faz sentido? Eu tenho que trazer componentes de Android, eu vou falar do componente de interface, é um aplicativo que eu vou instalar, tá? Como é que eu distribuo em várias línguas, porque esse é um problema do Android. Aí eu vou ter que começar a pensar, cara, eu vou ter que instalar o APK. Será que, e lembra que a gente falou, são vários países? Eu ia perguntar para o entrevistador, tá? São vários países, são várias línguas, então na minha entrevista eu tenho que mencionar uma aplicação que possa ser internacionalizável. É crítico no nível de Android. Se você trabalha com iOS, você vai ter que trazer elementos que tem a ver com esse escopo de iOS. E eu não tenho nada a ver com load balancer. Eu nem sei o que é isso, e não me interessa. No meu nível de Android, é absolutamente perdido. Sabe o que eu preciso saber? Por exemplo, e quando eu não tiver conexão com a internet? O que eu tenho que mostrar para o cara? Quando tiver muito lento, nada meu pode ser síncrono de jeito nenhum, porque tá rodando no aplicativo do cara aqui, certo? E aí eu tenho que fazer uma requisição para o servidor, beleza? Será que o servidor alguma hora vai ter que me notificar? Aí olha o problema que eu tenho, escuta só isso. No ecossistema Android, o servidor ele não pode fazer uma requisição, uma REST call pro celular da pessoa. Porque um servidor não passa pelo modem. Faz sentido? Então, por exemplo, meu celular está conectado na minha rede doméstica aqui em casa. Nenhum servidor é capaz de fazer uma requisição direto para o meu celular de fora. Sacou? Então, como é que funciona? Como é que eu faço isso? Aí eu tenho que trabalhar com o sistema de notificações. E aí eu preciso dominar o quê? Por exemplo, você recebe a notificação do WhatsApp quando alguém fala com você, não é? Como que o WhatsApp notifica um celular, sendo que o WhatsApp não pode notificar o celular? Ele não pode entrar de fora para dentro na sua rede. Você entendeu onde eu quero chegar? E aí, a minha entrevista, ela vai para outra parada. E aí, quando eu assisto um vídeo do YouTube que fala, a entrevista de System Design é assim, é assado, o que os caras não falam é que depende das tecnologias que você trabalha e qual que é o seu stack. A solução do Felipe, top. Para mim, lixo. A minha é outra parada. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Então... Mais ou menos o que o Felipe falou do banco de dados é o que você falaria para o Felipe. Exatamente. Então, assim, se aqui dentro tiver alguém mais aí de banco de dados, que na vaga vai ser assim... Porque tem isso, sacou? Existe essa vaga, que é o cara que vai trabalhar ali com software /banco.
que tu vai fazer? Você vai focar no software barra banco, e a sua entrevista é completamente diferente da minha, completamente diferente da do Felipe, para a mesma pergunta. Entendeu? Aí agora a gente volta em uma pergunta crucial. Será que é preciso você saber, o que vocês acham? É melhor você saber os elementos e o design geral, que vai desde o clique do usuário até o banco de dados, ou vocês acham que é melhor ficar dentro do escopo do que é o seu trabalho e do que a vaga pede? Eu vou perguntar especificamente aí para o Gustavo, que está aqui na minha tela. Um segundo. Vai lá. De boa. Tá podendo falar? Aí, tô te ouvindo. Eu tô, é porque eu acho que tava bloqueado aqui. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Perfeito. Ah, beleza. Então, assim, eu entendo, nessa perspectiva, eu acho que é importante você saber, de forma talvez geral, essa parte de fora, né? Mas você está focado naquilo que você vai precisar responder na entrevista, eu considero mais importante. Eu acho que entender o que acontece até chegar naquele momento é muito válido, mas eu acho que é isso, ficar mais focado no que você vai precisar entregar no momento da entrevista. Eu enxergo dessa forma. Cara, legal. Mas na fronteira? Por exemplo, eu trabalho com Android. Eu posso desenvolver um sistema que destrói o banco de dados do back-end, se eu fizer errado. E como que fica nesse caso? Por exemplo, o cara, vamos supor, te dar um exemplo. Eu tenho, sei lá, uma requisição doida lá que tá dentro de um loop e fica mandando um monte de requisição doida para o servidor. O que eu preciso saber fora do meu escopo de Android para eu demonstrar que eu conheço, que eu tenho conhecimento de que eu tenho a habilidade de fazer uma aplicação melhor, que seja ótima para funcionar com o servidor, que eu não vou destruir o servidor. Que eu acho também é importante você manifestar isso. Entendi. Você entendeu? Aí, entendi. Acho que aí é um pouco do que você falou, tem os conceitos, né? Se você souber o que você está recebendo conceitualmente de entrada, digamos assim, você sabe que você consegue, de alguma forma, evitar um loop infinito desse que vai quebrar de requisição. Tem alguma forma de quebrar isso que vai chegar de errado, né? Então, se você souber... Desculpa? Foi mal. Não, é isso. Se você souber o que está nesse cenário, o que está chegando, vale ajudar a poder prevenir isso, né? Voltando pro Felipe. Felipão, hoje, cara, tu falou que queria começar, agora você vai terminar, velho. Naquele desenho que você fez lá, entendeu? Depois que a gente conversou aqui durante 50 minutos, qual é a reflexão que você tem agora, cara? Acabei de anotar aqui, feedback da arquitetura. Cara, que é justamente isso. Do meu desenho, os pontos que eu anotei, que eu preciso focar mais em elementos de software, então me preocupar mais com elementos de software, né? Menos de infra. Igual essa discussão que estava rolando. É interessante você ter uma noção dos elementos de infra para saber aplicar os elementos de software nisso, né? Saber algumas limitações. Falar mais sobre back-end também, né? Menos de DevOps. Também me preocupei muito com outras coisas de infraestrutura. Testabilidade foi um ponto que eu não tenho prática de pensar no teste enquanto desenho arquitetura. Então, e quando eu fiz essa aqui, confesso que não pensei em momento algum, tipo, como é que eu testo essa aplicação? Então, nem passou pela minha cabeça isso. Então, a reflexão é, cara, o que eu posso melhorar para fazer a solução ser mais testável? E sem ser mais objetivo na parte do back-end, sendo mais prático, dando algumas nomenclaturas que deixem de ser
igual você falou no início, estava muito... Qual foi a palavra, velho? Intangível, muito geral, muito genérico, né? Ah, tá muito genérico. Então, ser um pouco mais específico em algumas coisas de back-end que não sejam tecnologias, né? Ah, Webflux, MVC, não isso. Mas, pô, aqui eu vou usar uma API REST, que vai receber uma comunicação síncrona ou assíncrona. Ter mais essa objetividade, sem tocar muito na tecnologia, mas sim em conceitos que tecnologias implementam. Essa é a minha reflexão geral do design que eu fiz aqui. Legal, cara, legal. E eu acho que a ideia é essa, a gente junto aqui, cara, tem, sei lá, 20 pessoas dentro dessa sala. A gente é capaz de desenvolver um design melhor com 20 pessoas pensando, não é isso? Mas a ideia, e ó, de novo, a gente está há 2 semanas trabalhando com esse problema, beleza? Não deu tempo de eu mostrar a minha solução, tá bom? Eu vou tentar compartilhar lá no grupo com vocês. Não sei se vai fazer sentido só a foto, mas de repente, semana que vem a gente fala mais sobre outra. Davidson, eu vi a sua mãozinha, eu vou passar para você. Eu só queria falar de um problema para a gente trabalhar semana que vem, rapidinho, beleza? Esse é um problema mais doido, viu, galera? Se liga. Tá ligado aqueles sites de teste, que você faz o teste de software, você tem lá a pergunta e você tem que desenvolver a solução, o algoritmo e executar, beleza? A gente tem que desenvolver aquela parada lá, sacou? Só aquela tela. Tem uma pergunta, o cara tem que desenvolver a solução e enviar, ou seja, tem que rodar o código que o cara mandar e devolver se passou nos testes. Já é um problema bem mais complexo, tá bom? E a gente tem que ser capaz de, em 30 minutos, desenhar a solução, mais ou menos o que o Felipe falou, focado na sua área, beleza? E tem que ter todos os componentes, que é escalabilidade, tem que ser capaz de escalar, tem que ser capaz de ser testável, tá bom? E tem que ser resiliente, tem que ser uma parada que não vai dar problema, certo? Nesse caso aí, o uso de banco de dados, ele vai ser bem menor, certo? Mas tem um problema de segurança dramático aí, porque você vai permitir com que alguém rode código arbitrário no seu servidor. Isso é sinistro, entendeu? O cara pode escrever um vírus lá. E aí, como é que você resolve isso? Então você vai ter que pensar em outros problemas. Tem que demonstrar que é capaz de testar e escalar. Isso é mortal. Tem que demonstrar isso, beleza? E quando você escalar, não vai engargalar outra coisa. E, enfim, vocês pegaram. É isso, a gente trabalha com esse problema semana que vem, pode ser? Davidson, eu tinha levantado a mãozinha. Não, era só para complementar o que o Felipe estava falando, cara. O que você falou hoje aí durante a primeira exposição aí do Felipe foi libertador para mim, porque eu não tenho muito a manha com o System Design. Só que a gente tentando explicar coisa que não é do nosso campo, para tentar fazer a coisa ficar mais completa, só atrapalha a gente, na verdade. Então, não ter que falar sobre ali coisas de DevOps ou de alguma coisa, e só entender como funciona, mas não ter que explicar e focar direto no que é da nossa parte, que é do desenvolvimento, o tipo de coisa que você vai adotar e tal. Foi bem libertador. Nessa última semana, além do Big O, eu estava estudando muito sobre testes, que você citou na nossa reunião passada, sobre esse System Design, e aí eu foquei bastante nos testes de front-end, porque o pessoal fala pouco, né, dos testes ali do front-end automatizar, e, cara, muito legal, por isso que eu tinha falado sobre falar sobre front-end, mas aí na próxima oportunidade a gente conversa. Gente, alguém aqui na sala trabalha com front-end? Por favor, levanta a mão. Você trabalha com front-end, Davidson? Quem mais? O Thiago. Thiago? Tem quase 5 anos que eu sou front-end Angular. Front-end Angular. Cara, massa. Thiago, por favor, velho. Davidson, vocês dois, por favor, vem semana que vem. Vamos trazer a discussão para um pouco também para front-end, que tal? Vocês topam o desafio? Bora. Então, beleza, ó. A gente vai, ó. Eu vou. Vocês vão ser o Felipe da semana que vem. Gente, obrigado demais. Cara, de verdade, coração. Eu adoro esses encontros da gente. Vai ser massa, cara. Davidson. Não tem nada de Angular, então o cara explicando de Angular vai ser muito legal.
Top, vai ser massa. Eu aprendo muito com vocês aqui. De verdade, de coração, vocês não têm noção. E obrigado demais pela participação. A gente se encontra terça-feira que vem, então? Pode ser? Desculpa a voz mais uma vez. Mas semana que vem eu vou estar falando direitinho. Um abraço, galera. Valeu. Galera, falou. Valeu.